creo que por ahí en el primer tiempo no jugamos bien. No se vio un Corinthians intenso, con muchas dificultades ahí también en el medio. Después cuando se produjo la expulsión, tuvimos que cambiar tácticamente. Y también el esfuerzo, ya sea de Yuri, de Romero. Yuri no estaba al 100%, por eso salió en el entretiempo. Ese cambio táctico le dio frescura con Giovanni, con Wesley, le dio mucho más profundidad, hasta que también tuvimos la posibilidad de hacer el gol. El equipo, a pesar de estar con 10, esse cambio táctico le favoreció porque pudimos jugar, pudimos ser mais profundo. Acredito que a equipe seria até melhor quando nós estávamos contra 11. No momento que o Corinthians perdeu jogador, é aí que me preocupa sempre. Aí sempre tem ou dois jogadores que acham que não precisa mais correr porque o adversário está com um jogador a menos. E aí, às vezes, tem um jogador a mais no papel. Dentro no campo se passa a ter um jogador a menos se 1, 2 ou 3 tiver esse pensamento de que não precisa mais correr. O Zé Elias estava lá, foi homenageado e viu de perto esse Corinthians e Grêmio. Ô Zé, quando foi expulso o Ranieri, eu pensei, pô, agora como é que vai ficar o Corinthians? Ficou melhor? Calma. Tava bom, tava ruim. Depois mas parece aí, que a minha pergunta é, ficou melhor por causa do Corinthians ou pela apatia do Grêmio? Aí você fez a pergunta, Você responde, Zé. Porque o Grêmio deu, fala, Zé. Porque assim, o Grêmio, enquanto esteve 11 contra 11, o Grêmio foi melhor. Teve o controle do jogo, o Corinthians teve acho que essa foi a única chance do Corinthians, né? Foi. Elemento de surpresa ali, o Alex chegando. Cabeça. Mas assim, boa partida, Alex. Foi uma boa partida. O grande problema é quando você vai assistir o jogo em loco, é você ver a apatia e a forma como se joga futebol hoje. Como eu fico pensando na cabeça dos torcedores, né? Porque você não tem um jogador que pega a bola e parte pra cima, você não tem um jogador que olha pra frente, pega na bola, toca de lado. Aí estamos vendo aí mais uma vez o Ranieri, expulsão, né? justa. Necessária, prejudica muito o Corinthians, mas se vê que ele não tava jogando bem, não. Eu não achei que ele estivesse bem. Esse meio campo do Corinthians com 3 jogadores de meio campo, né? três volantes. Zé, só um parênteses. Parabéns ao Ranieri pela atitude de ter ido lá e pedir desculpa pro Era o mínimo, né? E depois do jogo, mínimo, né? Depois do jogo também, ele sai de campo e pede desculpa à torcida. É que não é exatamente rotina, né, Zé? Geralmente o torcedor sai, fala que a culpa é do sistema, é do Bueno, é minha, é da arbitragem, é do esquema. Mas aí o Grêmio tava controlando o jogo, a bola, toda hora que a bola chegava nos pés do Soteldo criava jogadas individuais no mano a mano, 1 contra 1 ali, e aí levava perigo. No segundo tempo, teve a expulsão, aí ele entra já, ele tira o Yuri, né? Coloca o Wesley. Aí o time ganha velocidade, o time consegue ganhar campo, tem a expulsão. Aí eu não entendi o Grêmio. Aí tem que perguntar pro Renato por que o Grêmio não quis jogar. Pois é. Porque o Grêmio ficou atrás. Acho que o Grêmio teve dificuldade. Não. O Grêmio ficou atrás, Pedro. O Grêmio ficou atrás, esperando o time jogar, falando assim, não, vamos administrar o jogo para levar pro Rio Grande do Sul. Porque não tinha sentido. Se o Grêmio apertasse, colocasse pressão na equipe do Corinthians, provavelmente o Grêmio ia encontrar muito mais espaços para jogar, ia encontrar lados de campo para poder ter velocidade. E o time do Corinthians jogou no contra-ataque no segundo tempo. Bola no Wesley, o Wesley pegava essa bola e batia para cima. O time do Grêmio lá atrás, uma linha de 4 atrás, o João Vitor ali esperando o Corinthians. Então assim, sinceramente, eu acho que ontem quem perdeu a oportunidade de ganhar foi o Grêmio. Né? Foi o Grêmio. E o Corinthians no segundo tempo jogou melhor. Aí por isso que a minha pergunta foi porque tinha campo para jogar, porque o Grêmio não quis jogar? Para mim foi isso. O Grêmio praticamente esperou o time o tempo passar e vamos levar para o segundo jogo. O Corinthians se comportou da maneira que tinha que se comportar com um homem a menos. Fecha e contra-ataque. Ele fez as substituições, ele tira o Garro, coloca o Giovani, também, justamente para isso. Jogadores mais novos, você viu ele falando aí, né? Como o Bubu gosta de falar. O frecura, né? Entendeu? E aí sai em velocidade. Foram os momentos de perigo da equipe do Corinthians. Quando entra o Ryan, né? É só falar, não sei se ele vai escutar ou não, mas, né? Quando tiver com a bola nos pés, estiver frente, campo aberto, gol aberto, dá no gol. Vai de novo, Zé, ele foi bom. Ele pegou 2 vezes na bola, ele roubou essa bola, ele ficou de frente, e aí eu não sei se é instrução, se é essas coisas que hoje o futebol, muitos os treinadores pedem, né? Toca de lado e se movimenta.
toca de lado e se movimenta. Tem 2 bolas. Logo quando ele entra, ele rouba a bola e ele fica sozinho assim, o Rian, com a possibilidade de chute. Chuta no gol, arrisca. Não, ele pega a bola, toca de lado. Aí ele corre para receber a bola. Quando ele recebe a bola, perde a bola de novo porque ele está num canto isolado do jogo. Eu acho que os jogadores hoje precisam olhar para frente. É muito toque de lado, toque de lado. O Thiago Silva, vou avisar aqui, ó. Thiago Silva vai fazer no mínimo umas 5, 6 assistências. No mínimo umas 5, 6 assistências. Vocês lembram do lance que ele primeiro jogo contra o Cuiabá? Que ele deu. Ele cortou a bola assim, ó, sabe? Fatiada. Faço muito por cima da zaga, o Arias pegou, dominou essa bola e quase fez o gol. Sim. Escrevam aí. O Thiago Silva vai fazer umas 5, 6 contra o Palmeiras, né? assistências. É muito os espaços curtos. Então, assim, se você tiver uma. Empurra outro time com um passe. Se tiver um passe, um jogador que passa esse passe e uma movimentação. Ontem o Charles jogava de ponta direita. A bola do lado esquerdo ele jogava ponta direita. Peraí, fecha, meu filho. Aí você entra você faz aquele famoso facão que gosta. Como é que é? O knife, né? Que você gosta? Isso aí, esse knife. Big knife, como gosta de dizer. Entre o lateral. Aí não. Pode ser quando tá mais heavy control. Exatamente. Você fala Big knife. Entre o lateral e os zagueiros. E o técnico é o Big Phil. Se o Charles, ao invés de ficar aberto, tivesse um pouquinho por dentro e diagonal aqui, ó, entre os dois, teria oportunidade, mas não foi. Eu não consigo entender jogar pro lado. O gol parece que é na arquibancada, não é ali o gol do. Vamos por na lateral. Vamos querer falar do Vasco que empatou no Acioli. Chame o Big Break, vai. O Big Break. Vamos dar um plaque sobre o Corinthians versus 0-0. O Corinthians não ganha em Itaquera há quanto tempo? De não ganhar lá? Ganhou o brasileiro Criciúma, não? Como é que é? Não, ganhou o Criciúma e Vitória. Vitória. Depois empatou 2 com o Grêmio. Entendi. Não, é que estão empatados tanto lá que eu tô achando estranho. Empatou 2 com o Grêmio. Era raro empatar. Mas e aí, o jogo, Vessa? O jogo, o Corinthians entra naquele sistema que a gente tinha dito que poderia acontecer, mas com o Rian também, que eu disse ontem que estava meio ali, saiu com dores musculares lá do Galo e tal. E aí ele entra com o Charles no meio, mas com o sistema 4-3-1-2. O time tem lá um comportamento que eu só curti os 15 primeiros minutos, mas o Grêmio termina claramente muito melhor na partida. A distribuição do time do Grêmio era melhor, o Ranieri baixando muito para zagueiro e aí o Grêmio sobressaindo no meio de campo. Então o Grêmio termina melhor no primeiro tempo, mas assim, também nenhum dos dois com vantagem. O Grêmio merecia sair com a vitória na primeira etapa. Isso não aconteceu. O Ranieri é expulso, a gente viu aí, expulsão mais do que justa, né? Uma atitude muito idiota da parte dele. Ele até pede desculpa para o próprio jogador do Grêmio e posteriormente usou a rede social para dizer, nunca fiz isso na minha vida, errei muito e tal, nunca tinha sido expulso, e ele sabe o que ele fez. E ele estraga o time do Corinthians no seguinte sentido, com essa intensidade que é o futebol de hoje e tal, quando você deixa os seus companheiros falar, se virem aí com 9 de linha para correr atrás de 10, você deixa seus companheiros numa situação muito difícil. Porém, o Corinthians teve um comportamento depois muito bacana, que eu acho que tem que orgulhar muito o seu torcedor, porque ficar com 1 a menos e conseguir pressionar o adversário, ficar com a bola, o Renato saca o terceiro zagueiro, que era o Jeromel, porque tinha sido pendurado, já com a entrada de um jogador do Corinthians, o Giovani, que pendurou o Jeromel, ele muda o sistema, só que aí ele traz um pouco o venezuelano baixinho, o Soteldo pra dentro como meia e tira ali o Cristaldo tal, e o Grêmio dá uma perdida. E incrível, né? O Grêmio o ano passado o árbitro erra, não dá o pênalti no Bidu, na sequência o Bruno Mendes é expulso e o Corinthians ganha do Grêmio dentro da arena do Grêmio com 1 a menos. E o Grêmio não consegue se comportar com 1 a mais. E ontem a mesma coisa. O Corinthians, então, parte para um sistema com caras mais rápidos, põe o Pedro Henrique, põe o Wesley,
que até a imprensa gaúcha falou, como que deixa esse menino fora? É incrível, porque ele entrou bem de novo, driblando e tal, e o Corinthians se impõe, tem 3 escanteios, tem o gol anulado, que esses jogadores que ficaram em campo realmente foi um pecado para eles, porque eu acho que eles mereciam a vitória, por toda a dedicação, organização tática, o time não se perdeu e sinceramente isso para mim é muito conta do treinador experiente, já vai fazendo a sua diferença e o time se comporta maravilhosamente bem com 1 a menos. Não é o ideal, não está levando nada lá para Curitiba para o jogo de volta, mas o que ele leva eu acho que é mostrar para o Grêmio de que mesmo com 10 jogadores, o Corinthians tem time para encarar o Grêmio, os melhores do campeonato talvez não, ou pelo menos vai estar muito mais sólido para encarar, mas que para o Grêmio o embate é duro e vai ser duro na volta. Então, e um tornozelo, tá aí, ó, Hugo Souza bate, não, isso é o próximo, essa é a expulsão. E aí o jogador do Grêmio também deixa a cotovelada tal, e acabou sendo bem expulso. Então é um Corinthians que acho que tem que o torcedor se orgulhar do que fez, sobretudo com 10, e o Renato dá uma reclamada de uma coisa que já me contaram no futebol, que isso existe, e que para mim é nítido isso. Quando você fica com 1 a mais, eu me dou o direito de correr 10% menos, você 10 menos, ele 10 menos, ele 10 menos. 10% de cada um se transforma às vezes no 10 a 10. E é incrível, isso acontece. Eu não preciso voltar agora porque estamos com 1 a mais. O outro fala, eu não preciso voltar porque estamos com 1 a mais. E quem está com fragilizado, até às vezes dependendo do cara que tomou a expulsão, e o Ranieri é um cara querido, cara, acho que eu vou dar alguma coisinha a mais porque senão a culpa vai cair pro cara. E você dá um pouquinho a mais e quem está com a mais deixa de dar 10% e a coisa acaba igualando. Isso existe no futebol, o Renato reclama disso, mas de qualquer maneira, uma partida boa do Corinthians de maneira geral. E para mim, Alex Santana, o homem foi um monstro no jogo, uma classe, um domínio, força física. Tinha momentos que já sem o Ranieri e o Charles tinha ido embora, era ele contra 4 caras do Grêmio, pressionado, e ele conseguia girar nos caras. Parecia teve torcedor ontem que lembrou do velho Rincon, né? Abre o braço, separa. Não, da maneira que ele se portou ontem. E o Alex, para mim, o dono do jogo, jogou muita bola mesmo. Enfim, tá tudo aberto, o Corinthians vai para Curitiba aí pelo menos vivo, mas essa expulsão, essa bobagem aí do Ranieri poderia ter jogado tudo a água para baixo mesmo, assim. Apesar dos 10% a mais, 10% a menos, o Arnaldo, o Grêmio poderia ter feito mais, né? Quase, não é que empatou, ele quase perdeu o jogo, então, teve um gol anulado. Por um tornozelo, né? Acho que as 2 partidas entre os 2 times, quartas-feiras distintas, por campeonatos distintos, elas foram muito irregulares, dos 2 times. O Grêmio, no cômputo geral, ele até jogou bem demais na Neoquímica Arena, contando as 2 partidas, né? Esse pedaço da superação do Corinthians e a incapacidade do Grêmio de fazer o gol, até porque não tem artilheiro, nós estamos falando tanto, não. O Grêmio não tem um cara para bater a bola no gol, né? Não tem um centroavante. O ano passado tinha o Soares, toda hora. E acho que esse equilíbrio ele vai seguindo até a partida de volta em Curitiba. E aí, o Corinthians, de novo, para mim, tem algumas vantagens, né, para tentar se classificar. A primeira, óbvia, é que o Grêmio não joga na sua casa, joga no campo do Coritiba, né? Então o Corinthians não é visitante, é campo neutro, apesar de ter maior torcida do Corinthians, do Grêmio nessa específica situação. A outra, o Corinthians tem o Juventude em casa no final de semana. Aliás, o Juventude vai jogar agora, viu? Hoje à noite, nos intervalos. O Corinthians tem o Juventude em casa. O Grêmio tem o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. No sintético. E o Renato já falou do sintético. O Renato é que nem o Soares, não joga. Se fosse ele nem iria ao sintético. Ao contrário do Rogério Ceni. Né? Nossa, ele falou, eu fui jogador e eu sei, isso destrói o jogador. Isso destrói o jogador. Falou bastante sobre o gramado sintético, o Renato Portaluppi. Então, deu a entender claramente que ele vai colocar um time, vai arriscar a rodada do brasileiro para poder tentar decidir. Precisa ser corajoso, hein, meu, arriscar a rodada. Mas ele tem o negócio dos jogos a menos, né? Fica aquela coisa sempre e tal. Assim, né? Mesmo ele assim. já entrou numa dessa lá no Fluminense e deu ruim.
É difícil, mas de fato a escolha do Corinthians é muito mais fácil, né? O Corinthians está aqui, joga com, e o Corinthians pode usar mais. E tem essa situação que o Vessone falou, passa meio batido. Hoje, os 2 melhores jogadores do Corinthians ontem foram cara que foram contratados daqui faz 2 semanas. A janela do Corinthians de novo é boa. O Corinthians tem jogadores bons, o Corinthians tinha um banco forte. Acho que o Ramon errou na escolha do Charles. Deixar o Bidon de fora em terceira opção nesse tipo de jogo, eu acho que foi errado. Eles assumem na coletiva. Eles assumiram. Exato. A nossa escolha não deu certo. A comissão. Aliás, o Corinthians foi mal. Mal preparado, entre aspas, mal escalado, mal estruturado para esse jogo. Depois, acho que durante o jogo eles trabalharam bem, sobretudo depois da expulsão e tudo mais. Então tem essa. Agora, antes que você fale em agenda positiva, o Vessone não gosta dessa expressão, de fato, você está cobrando a vitória do Grêmio, né? O Corinthians perdeu em Belo Horizonte. E tá tudo bem, foi um saldo bom, jogou bem. O Corinthians empatou em casa contra o Grêmio na Copa do Brasil e tá tudo bem. Então, essa circunstância, não é que não tá tudo bem, o time mostrou algumas qualidades. Trabalhar os aspectos positivos, o Corinthians sabe fazer isso. Não, sabe fazer isso. O que é curioso acabar um jogo, segundo jogo consecutivo, Corinthians e Grêmio na casa do Corinthians, o Corinthians não ganha os 2 jogos, o Grêmio podia ter feito mais. E o Corinthians? Não deveria ter vencido o jogo? E contra o Atlético, não poderia ter pelo menos empatado? Por isso que eu estou falando, né? São coisas na balança. Eu acho que o desempenho do Corinthians, 1 a menos contra o Grêmio e contra o Atlético, foram melhores do que os resultados. Foram resultados ruins para o Corinthians. Sim, claro. Tanto o empate lá, fora de casa, quanto o empate ontem, quanto a derrota em Belo Horizonte. Sim, claro que foram ruins, mas o que o Vessone falou trouxe boas notícias. O Alex Santana jogou demais, o time quase ganhou e tudo mais e tal. Porque a circunstância do Corinthians não tinha nada disso antes. Isso. Não tinha o resultado, não tinha time, não tinha... O Hugo Souza fez uma boa defesa. Não tinha o Hugo, não tinha... Perdendo do lado do Grêmio também, não tinha nada. Só perdia. É verdade, tem razão. Também, Tem razão mesmo. Ainda sobre confronto, tá bom, tá completamente aberto, evidentemente, o jogo de volta. Não é uma vantagem para o Corinthians, mas é uma desvantagem para o Grêmio o fato de não jogar o seu jogo de volta no seu estádio. Sem dúvida. Eu acho que essa coisa pesa, eu lembro sempre que Olha lá, conseguimos a imagem, olha lá. É bom. São 2 caras, né? O de laranja e o outro ali fazendo... São 3 caras, olha lá. Tem 3 caras, brincando, olha que beleza. Esse outro que faz gesto obsceno e fica falando, mostrando pro céu, tá chovendo, olha lá, tá chovendo. Né? Então, se for só torcedor, é o mínimo que o Corinthians faz, limar esses caras da convivência com a torcida do Corinthians, que não tem nada a ver com isso. De fato. Muito bem, galera aqui mandando mensagem. O Danilo fala assim: faz quanto tempo que o único elogio do Corinthians é a vontade? É pouco, Vessone. Ganhou de 2 times fracos e continua esbarrando em times bons e medianos. Não vejo muita diferença na mudança do técnico até agora. Se perder o Garro, o time acaba. Porque o Garro virou o cara que pifa os da frente, que faz o time jogar, que é o escape dos volantes. Ele realmente está quase que fazendo de tudo mesmo. Ontem até sai, mas eu acho que sai muito por desgaste, até por ele estar sozinho fazendo tudo isso. Ele acabou realmente bem desgastado, mas ele virou uma espécie de... Se eu sou o Renato Gaúcho, por exemplo, eu marco muito ele na volta, porque ele é o cara que está nessa condição aí de ser fundamental para o time. O volante você troca, o atacante você troca. Aliás, por falar em atacante, o Yuri Alberto jogou ontem com um problema sério estomacal, teve que ser medicado no intervalo, tentou ali e tal, não aguentou, foi parar no hospital, postou uma foto agora, tá lá deitado na cama do hospital, a ver aí, mas certamente não deve ser algo muito simples, né, para ele ter ido para o hospital e ter que se internar e tal. Já imagino que domingo possa ter a ausência dele, mas ele tinha feito um post pela assessoria ainda durante a madrugada, quero estar domingo em campo, e ele, não é que o torcedor, teve muita gente obviamente brincando, não, porque ele está com problema estomacal há quanto tempo? Então, uma coisa é jogar bem ou mal tecnicamente, o que
ele não tinha ontem, era a intensidade dele, o que ele ajuda, o que ele marca. Isso eu via desde o começo, estava estranho. E as principais marcas dele. As marcas dele ali, pela intensidade, 23 anos, vitalidade, e ele estava muito diferente depois que a gente acabou descobrindo o porquê, né? Quem foi um dos destaques do Corinthians no empate contra o Grêmio em jogo válido pela Copa do Brasil na Neoquímica Arena foi o zagueiro André Ramalho, que somou números importantes no jogo. De acordo com os dados disponibilizados, o defensor corintiano encerrou a partida diante da equipe gaúcha como líder do Alvinegro Paulista em ações defensivas, com 12 no total, e interceptações ele teve 7. Fala, fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Ainda de acordo com os dados estatísticos, André Ramalho também contabilizou o maior número de cortes realizados, com 7. Passes certos ele deu 51 e 56 tentativas. De bolas longas certas, ele teve 8 em 10 tentativas. Além disso, o zagueiro teve o segundo maior número de ações com bola, com 71. Vale a pena destacar que o jogo da volta entre Corinthians e Grêmio pela Copa do Brasil será no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e para avançar às quartas de final da competição nacional, o Corinthians precisa de uma vitória simples no tempo regulamentar. Caso ocorra um novo empate, a decisão será nas penalidades máximas. Fala, fiel, o que você achou dos números do zagueiro André Ramalho nesse confronto contra o Grêmio? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? A ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!